Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Caso você tenha visto o último episódio de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, certamente ficou surpreso com os poderes do Titã Martelo de Guerra, não é mesmo? E não é pra menos, esse Titã poderia ser considerado como o Titã alquimista do mundo de Shingeki pelo simples e humilde fato de conseguir materializar nada mais nada menos do que construções quase que instantaneamente. Não apenas isso, mas como vimos na luta contra Eren, o poder destrutivo de suas construções é capaz até mesmo de ultrapassar a habilidade de endurecimento facilmente. Não bastasse isso, mas a relação estrutural do Titan Shifter com o corpo do próprio Titã é muito singular no Martelo de Guerra, pois o humano do Titã não fica dentro de seu corpo, mas sim dentro de uma estrutura cristalizada que pode ficar escondida no campo de batalha. Essas são algumas das coisas que fazem o Titã Martelo de Guerra a própria personificação da palavra apelação mesmo entre os 9 Titãs originais. Porém, qual a verdadeira extensão dos poderes do Titã Martelo de Guerra? Será que ele é realmente o Titã mais poderoso de todos? Qual o seu nível de poder se comparado com os outros 8 Titãs originais? E é exatamente isso que pretendo explicar a vocês nesse vídeo. Irei analisar de maneira completa os poderes do Titã Martelo de Guerra, todas as suas realizações de combate e seu nível de poder comparando com todos os outros 8 Titãs originais. Então, se você curtiu a ideia desse vídeo, dá aquela voadora no like e se inscreve no canal. Aproveita também para ativar o sininho e seguir a Nerd Sensei no Instagram. Mas antes de iniciar nossa análise, vamos às nossas premissas, tudo bem? A primeira delas é que irei analisar seus poderes e realizações, e depois irei comparar o Titã Martelo de Guerra com os outros 8 Titãs para estabelecer qual o mais poderoso. Já a segunda queria utilizar como base para essas análises 3 tipos de informação. A primeira é sem spoilers do anime, ou seja, você vai poder assistir boa parte desse vídeo sem ter nenhum spoiler que já não tenha sido mostrado na animação. Porém, em uma segunda parte dessa análise, irei utilizar informações dos 2 próximos episódios do anime. Mas fica tranquilo que eu vou avisar certinho esse momento para você não ter spoilers desnecessários. Por fim, a última parte, no final desse vídeo, irei utilizar informações dos capítulos mais recentes do mangá até o capítulo 136, mas novamente não precisa se preocupar que irei avisar também quando chegar esse momento, tudo bem? De recado era isso e bora pro vídeo! Primeiro com relação aos seus poderes e realizações, e mano, se prepara porque o Titã Martelo de Guerra é completamente fora do padrão quando o assunto é poder, bora lá! Iniciamos isso pelas suas capacidades ofensivas que permitem a ele criar e manipular estruturas feitas a partir da habilidade de endurecimento. Essas estruturas podem ser materializadas nas mais diversas armas, no melhor estilo Edward Elric, e se prepara, pois vou falar detalhadamente de cada uma delas. Primeiramente, os espinhos, que podem ser utilizados de 2 maneiras. A primeira delas é criar um espinho do tamanho de uma montanha, capaz de empalar Eren sem mais nem menos, tendo poder destrutivo completamente absurdo. Já a segunda maneira de utilizar os espinhos é materializando diversos deles no chão, prejudicando a mobilidade do oponente, como visto novamente no último episódio contra Eren. Ele também demonstra outra arma que faz jus ao nome do Titã, sendo um martelo gigantesco com um comprimento de aproximadamente 2,5 vezes seu próprio tamanho, o que lhe proporciona não apenas alcance de batalha impossível de ser alcançado por um Titã que luta corpo a corpo, como também possui um poder suficiente para ultrapassar a habilidade de endurecimento de Eren, como disse anteriormente, pois a velocidade do golpe, combinado com a poderosa estrutura de endurecimento feita pelo Titã Martelo de Guerra, fazem com que o poder destrutivo de uma única marretada seja completamente avassalador. Já quando ele precisa de uma combinação equilibrada de ataque, velocidade e defesa, ele pode contar também com a materialização de espadas, como visto quando ele luta contra a própria Mikasa. Achou que era apelação? Ainda tem mais. Ele ainda é capaz de criar armas mais complexas, como por exemplo uma balestra, podendo lançar flechas rapidamente de maneira muito precisa, como por exemplo quando disparou contra Eren e Mikasa, alvos muito pequenos que só acabaram conseguindo escapar graças à velocidade e alta capacidade de reação de Mikasa. Por fim, a última arma que também temos ciência que esse Titã é capaz de produzir é um chicote, ou seja, ele tem a capacidade até mesmo de controlar o nível de endurecimento de suas construções, podendo fazer elas ficarem mais ou menos maleáveis conforme sua vontade, mostrando mais uma vez o incrível leque de técnicas destrutivas que esse Titã é capaz de performar. Beleza, falamos muito de seu poder destrutivo e velocidade de seus ataques, mas e com relação à sua durabilidade? Qual o real nível das capacidades defensivas desse Titã? Como vocês já devem saber, o funcionamento do Titã Martelo de Guerra é muito singular e isso fortalece muito seu potencial defensivo. Bora analisar. Primeiro, com relação ao seu corpo principal, que ao meu ver tem 2 vantagens. A primeira delas é que o corpo do Titan Shifter não fica dentro do próprio Titã, o que dá maior liberdade para que o Titã Martelo de Guerra lute não se preocupando em ser atingido. Já a segunda vale a ressalva que é apenas a minha visão, como uma hipótese ainda não validada pela obra, tudo bem?
Mas em resumo, como pudemos ver, o corpo do martelo de guerra é envolto por uma camada aparentemente fina do mesmo material que ele utiliza em suas construções. Dessa maneira, mesmo seu potencial defensivo deve acabar sendo maior. Claro, não acredito que seja um nível de titã encouraçado, mas talvez o suficiente para que ele não seja afetado pelas lâminas da tropa de exploração, dado que ele foi atingido apenas pelas explosões das lanças do trovão, capazes até mesmo de superar a defesa do titã encouraçado. Claro, isso é apenas uma hipótese, mas achei interessante trazer a vocês. Tudo bem, falamos muito de uma parte de sua capacidade defensiva, porém a outra que pra mim é a mais interessante é a capacidade de aplicar o endurecimento no corpo do humano do titã, cristalizando assim o corpo do titã Shifter. Esse poder em si é parecido com o que a própria Anne fez, mas com uma singela e importante diferença. O humano do titã martelo de guerra pode manter a consciência mesmo quando cristalizado, permitindo assim controlar seu titã como um videogame enquanto fica protegido por uma camada praticamente intransponível de defesa cristalizada. Sério, isso é uma apelação sem tamanho, porque além de poder controlar seu titã à distância, mesmo o corpo do titã Shifter do martelo de guerra é completamente blindado pelo cristal que o envolve, levando sua capacidade defensiva para um nível completamente absurdo. Assim, na minha opinião, o titã martelo de guerra possui um poder de ataque completamente poderoso, combinado com um leque incrível de possibilidades e uma defesa absurda, fazendo frente até mesmo aos mais poderosos titãs defensivos. Agora chegamos à nossa comparação de nível de poder, como ele sairia contra os outros 8 titãs originais. Será que o titã martelo de guerra é realmente o mais poderoso? E se prepara, porque aqui irei separar a análise em 3, tudo bem? A primeira é sem spoiler algum do que já foi mostrado no anime, a segunda é com alguns spoilers do próximo episódio da animação, e a última é com alguns spoilers dos capítulos mais recentes do mangá, mas relaxa, queria avisar antes de cada um para você poder ver o vídeo sem problemas até o momento que quiser. E para iniciar essa análise sem spoiler, vamos começar com tudo e comparar o martelo de guerra contra um colosso. Sim, vamos analisar ele contra o titã colossal. Será que o martelo de guerra seria capaz de derrotar esse poderoso oponente? E a resposta para essa pergunta é sim, jovem gafanhoto. O titã colossal com toda certeza perderia em um x1 para o martelo de guerra. E por que falou isso? Simplesmente porque apesar de o titã colossal possuir talvez o maior poder de ataque de todos, ele carece de duas coisas fundamentais contra o titã martelo de guerra: velocidade e alcance. Em uma possível luta, o martelo de guerra poderia apenas manter a distância e empalar diversas vezes o colossal, e dado que a velocidade do titã gigantesco é muito pequena, ele não conseguiria diminuir essa distância com velocidade suficiente para ser capaz de evitar os golpes do titã alquimista. E aqui vale ressaltar que o colossal não possui nenhuma defesa especial de cristalização, e o titã martelo de guerra já se provou mais poderoso que esse tipo de estrutura na própria batalha que teve contra Eren. Dessa maneira, o martelo de guerra com certeza venceria um possível combate. Tudo bem, se compararmos com o Bestial, o martelo de guerra é também mais poderoso, e na minha opinião, novamente o martelo de guerra é sim mais forte. E aqui o interessante dessa comparação é que estamos comparando os dois titãs com maior alcance de ataques, onde o Bestial normalmente utiliza escombros jogando em batalha, enquanto que o martelo de guerra pode materializar estruturas à distância. Aqui poderíamos dizer que o titã de Zeke leva uma vantagem por já ter se mostrado como capaz de cobrir uma distância maior com seu ataque do que o titã martelo de guerra. Porém, no cenário de eles se manterem atirando coisas um ao outro, acho que o máximo que teríamos é um empate técnico, porque não iria importar muito a quantidade infinita de escombros que o titã bestial joga no martelo de guerra. O titã alquimista ainda assim teria o corpo do titã Shifter cristalizado, não sendo afetado por nada disso. Mas se eles mantiverem uma distância média um do outro, como foi na luta contra Eren, o Bestial simplesmente não tem a menor chance. Falo isso porque o martelo de guerra tem inúmeras possibilidades de acabar com o titã de Zeke, enquanto que o Bestial não conseguiria fazer nada contra o cristal endurecido, mesmo que quisesse e tivesse a velocidade necessária para chegar até ele. Dessa maneira, o martelo de guerra sairia como vencedor. E agora chegamos à parte da nossa análise onde irei dar spoilers até o capítulo 104 do mangá, que muito provavelmente vai ser referente ou até o final do próximo episódio do anime, sendo este o episódio 7 da quarta temporada, ou no máximo até o próximo episódio 8 da animação. Então, caso você quiser saber o que realmente irá acontecer com o titã martelo de guerra apenas no próximo episódio, sugiro que você volte para assistir o vídeo apenas depois, tudo bem? Mas caso você queira saber agora o que acontece, então bora continuar. E reforço que serão apenas spoilers de episódios próximos no anime, mas não dos capítulos mais recentes do mangá. Continuando a análise, bora comparar o martelo de guerra com o titã de Eren. Afinal, o titã da família Tybur é realmente mais poderoso que o titã de ataque, e aqui o titã martelo de guerra com certeza tem a vitória. Falo isso pelo simples fato de que Eren, por mais que tente fazer o possível, e mesmo com a ajuda de Mikasa, ele não conseguia superar a defesa do cristal do martelo de guerra, nem mesmo a lança do trovão de Mikasa foi capaz de ultrapassar sua defesa, como visto no capítulo 103 do mangá.
E aqui vale a ressalva que essa lança era capaz de ultrapassar até mesmo a defesa do Titã encouraçado. Já Eren, por outro lado, tem a capacidade de utilizar o endurecimento, mas não acredito que isso seja capaz de ultrapassar o cristal do martelo de guerra. Falo isso por dois motivos. O primeiro é que Eren não conseguiu ultrapassar a defesa do cristal do martelo de guerra sozinho em nenhum momento, precisando da ajuda do Titã Mandíbula. O segundo é que a mordida do Titã Mandíbula era muito mais poderosa que o punho endurecido de Eren, como visto no capítulo 104. Dessa maneira, se a luta fosse levada a um fim em um x1 entre esses dois titãs sem ajuda externa, o titã de ataque simplesmente não conseguiria ultrapassar a defesa do cristal e ficaria tomando golpes consistentes do martelo de guerra, que forçariam Eren a ter que ficar abandonando seu titã constantemente, o que levaria a uma de duas possibilidades. A primeira é que Eren ficaria sem estamina e seria derrotado, já a segunda é que o titã martelo de guerra iria finalizar a luta antes. Assim, o titã martelo de guerra mantém seu posto como o mais poderoso mesmo frente ao titã de ataque. E agora que expliquei a situação do Titã de ataque, irei comparar com o Martelo de Guerra contra o Titã Encouraçado e o Titã Fêmea. Afinal, o Titã Martelo é realmente mais poderoso que eles também. E aqui a resposta é sim, pequeno gafanhoto, e comparei os dois juntos porque os motivos de eles serem derrotados pelo Titã Alquimista são os mesmos pelo qual o Titã de ataque também é derrotado. Embora eles possam endurecer parte de seu corpo ou seu corpo inteiro, eles no máximo têm uma capacidade de endurecimento similar à de Eren. E falo isso porque mesmo no x1 contra Reiner, o próprio Eren, sem muito treino, tinha uma capacidade de endurecimento no mínimo, no mesmo nível que o de Reiner, ultrapassando sua defesa. Já depois do time skip, Eren pôde treinar muito e mesmo assim não era capaz de superar a defesa do martelo de guerra. Dessa maneira, mesmo Reiner e Yen acredito que não seriam capazes de derrotar o titã da família Tybur. E isso porque nem falei da possibilidade de eles nem chegarem a pegar o cristal, que pra mim é muito provável, dado o incrível poder de ataque desse titã. Sendo assim, ele continua ocupando a posição de mais poderoso, e contra o Titã Mandíbula, que foi capaz de ultrapassar sua defesa. Como o martelo de guerra se sairia contra ele no mano a mano. E dentre todos os titãs que explicamos até agora, o que teria uma maior probabilidade de derrotar o martelo de guerra seria realmente Mandíbula. Porém, numa análise comparativa entre ambos, eu acredito que o Titã Martelo de Guerra seja ainda mais poderoso. E por que falo isso? Simplesmente porque ser vulnerável a um oponente não significa ser mais fraco que ele. Todos os titãs que explicamos anteriormente eram impotentes frente à defesa do Martelo de Guerra. O que acontece com o Titã Mandíbula é que no caso dele, ele realmente tem uma chance de vencer, assim como numa possível luta entre o Titã de Ataque e o Encouraçado, ambos têm uma probabilidade de vencer um ao outro, não sendo algo impossível. Mas acredito que o Martelo de Guerra seja sim mais poderoso, porque apesar de o Titã Mandíbula conseguir sim ser muito rápido, ele não é conhecido pela sua alta resistência. Bastaria um único ataque do Titã Martelo para que o Titã Mandíbula fosse derrotado e seu Titã Shifter tivesse que invocar um novo Titã. E mesmo sendo rápido, o Titã Mandíbula é um titã pequeno e poderia ser mantido à distância com alguns espinhos no chão que podem ser materializados instantaneamente. Sendo assim, mesmo podendo ultrapassar a defesa do Martelo de Guerra, isso não torna o Titã Mandíbula mais poderoso, conferindo assim a vitória de um possível combate para o Titã de gerações da família Tybur. E finalmente chegamos no ponto da nossa análise em que iremos falar sobre os acontecimentos mais recentes no mangá até o capítulo 136. E aqui vamos só falar sobre um titã que não falei anteriormente para não dar muitos spoilers. Se comparássemos o Titã Mandíbula em sua versão voadora com o Titã Martelo de Guerra, acredito que ainda assim não teria muita diferença no resultado geral, porque mesmo ao lutar contra um alvo muito menor e mais rápido, sendo este Mikasa, o Titã Martelo de Guerra conseguiu se manter bem estável na luta. Assim, caso o Titã Mandíbula estivesse em sua versão voadora, seria um alvo mais lento e poderia ser acertado sem muitas dificuldades pela balestra do Titã Martelo de Guerra, ou atingido pelo seu chicote também. Beleza, sobraram apenas dois titãs. Vamos analisar agora o Titã Quadrúpede. Será que ele poderia derrotar o Titã Martelo de Guerra? E deixei essa análise para o final porque vimos no capítulo mais recente que a velocidade enorme do Quadrúpede torna ele um excelente lutador contra titãs maiores, mostrando até mesmo derrotar vários titãs como um clone do Titã Martelo. Mas se você reparar bem nesse capítulo, a Titã Shifter Peak conseguiu derrotar o clone do Martelo de Guerra ao golpear sua nuca de maneira muito fácil e rápida. O que podemos depreender desse momento é que o funcionamento de um clone de Titã é diferente do Titã original por si só, pois como visto na batalha de Eren contra o Titã Martelo de Guerra, golpes na nuca não funcionavam contra o Titã. Sendo assim, esse efeito de pique não poderia ser replicado na forma original dele, e não apenas isso, mas o Titã Quadrúpede não tem nenhum tipo de poder ofensivo que possa ser capaz de ultrapassar a defesa do Martelo de Guerra, o que faria ele ser vencido mais cedo ou mais tarde, assim como o Titã de Ataque Fêmea e Encouraçado. E chegamos à nossa última comparação. Quem é mais poderoso, o Titã Fundador ou o Titã Martelo de Guerra? E aqui você provavelmente já deve saber, não é mesmo? Se tomarmos como premissa que o Titã Fundador é realmente aquele demonstrado por Eren nos capítulos mais recentes do mangá, o Titã Martelo de Guerra não teria a menor chance.
e falou que isso é uma premissa justamente pelo fato de Eren ter 3 titãs dentro de si, o que poderia levar a crer que o titã super colossal que ele fez poderia ser a junção de 3 poderes de titãs. Acredito que isso seja bem pouco provável, mas vale dar essa ressalva. Mas retornando à análise, mesmo em um x1 é simplesmente impossível, como vimos qualquer outro titã sozinho derrotar o titã fundador. Pretendo fazer uma análise mais aprofundada sobre isso no futuro, mas em resumo, além de ter um tamanho praticamente continental, o titã fundador tem a humilde capacidade de utilizar o poder de simplesmente todos os outros titãs originais da história. Não tem nem muito o que me estender nessa análise, a magnitude de poder entre eles é completamente diferente. Dessa maneira o titã fundador é sim mais poderoso, mas cara, é até injusto comparar qualquer outro titã com o titã fundador. Assim, mesmo isso não diminui o fato que o titã martelo de guerra é extremamente poderoso, ocupando assim a posição de segundo titã mais forte entre todos os 9 titãs originais. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda de alguma análise ou gostaria de ver algum outro vídeo sobre Shingeki aqui no canal? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.